Meus irmãos, o tema desses próximos domingos, hoje mais 2, do mês de maio, nós resolvemos dedicar ao assunto da família. Sempre a gente procura fazer isso e vamos começar hoje com esse tema família. Muito abrangente, mas vamos tocar em algumas bases fundamentais, teológicas e assim chegar aos problemas da família. Então, vamos abrir, se puder, já pode liberar o slide. Vamos abrir em Salmo 96. Um convite à família, a louvar, a viver o Evangelho, a proclamar entre as nações a glória, a majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, todas as terras, todas as famílias. Anunciai entre as nações a sua glória, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado. A glória e majestade diante dele, a formosura no seu santuário, força no seu santuário, majestade diante dele. E o verso 7, vamos ler. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Mais uma vez, esse verso. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Nós vemos esse termo família, né? Ele vai crescendo na Bíblia, lá desde Gênesis. Às vezes encontramos o termo casa. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acã, quando peca e ali é descoberto o seu pecado, vai de família em família, de clã em clã, até que chega na casa de Acã. E assim também nós vemos as tribos, as famílias se organizando, até que chega no Novo Testamento, nós vemos esse termo mais conhecido de família, família de Deus, igreja, até o céu, né? A plenitude, o povo de Deus reunido. Então passaremos por esses termos que a Bíblia trata sobre família. E esse salmo ele convida todas as famílias dos povos, tributai, dai ao Senhor glória. As famílias foram criadas para dar glória ao Senhor. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Vamos abrir também Gênesis, capítulo 1, onde a família se inicia, onde Deus cria, o Deus Criador. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tão pequenininho esse versículo, mas riquíssimo, né? Mostra que temos um Deus, uma origem. Nós temos um Senhor que criou os céus e a terra, criou todas as coisas para a sua glória. Vamos juntos dizer esse verso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora os versos 26, do mesmo capítulo 1 até 28. Quando Deus cria o homem e a mulher e dá os mandatos espiritual, o mandato social, que inclui a família, e o mandato cultural. Então é Deus que inicia a família, traz regras, coloca limites. Ele é o Criador, ele pode estabelecer as normas. Feliz é aquele que se dobra diante dele. Vamos ler os versos 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, eu não vou ler nenhum verso, mas nós vemos aí a formação da mulher
No verso 18 em diante, Deus cria a mulher, e verso 24, por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3, a queda, né? Tudo era perfeito, a família perfeita, mas o homem peca, a mulher peca, o homem peca e vem as consequências na família, na sociedade e na cultura. Os 3 mandatos são quebrados logo de início. E hoje temos as consequências na família, na sociedade, por causa dessa queda do capítulo 3. Quão importante é Gênesis. Imagine se não tivesse esses 3 primeiros capítulos da Bíblia, que foi dado por revelação a Moisés, nós não compreenderíamos bem o restante da Bíblia. Esses são muito importantes. Capítulo 1, 2 e 3. Explica tudo, aponta para Cristo, aponta para os profetas, aponta para a eternidade. Gênesis 1, 2, 3 nos faz entender muita coisa de família, de sociedade, de igreja, do Messias. Tudo isso já temos aqui nos capítulos iniciais de Gênesis. Então, antes de mostrar os slides, quero comentar algumas coisas importantes sobre esse tema da família. Primeiro, é que Deus criou todas as coisas com um propósito. É muito importante a gente dizer, há um Criador, não foi do nada. Deus, antes de criar esse mundo, Ele já sabia como funcionaria a família, a sociedade, a cultura. Antes de todas as coisas, Deus já tinha um plano, um propósito muito definido e santo, que no final dará glória ao seu nome. Ainda que houve a queda, ainda que passemos por esse mundo, mas no final, quando na consumação dos séculos, perfeitamente tudo dará glória a Deus. É como diz o texto de Efésios, capítulo 1. Ele vai mostrar que o Pai criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Jesus Cristo redimiu a criação para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos selou, Pai, Filho e Espírito Santo, ali criando todas as coisas, realizando a salvação para o louvor da sua glória. Cada pessoa, cada família, cada pessoa que se converte, no final, onde a grande família de Deus estará reunida, tudo dará glória a Deus. Deus já tinha esse plano, esse propósito, antes mesmo da criação. Nós não vivemos num mundo sem propósito, mas há propósito, temos um Criador. Eu também coloquei aqui, não é, um pouco do meu testemunho pessoal, quando me convertia, quando o Senhor me converteu aos 16 anos, como eu não entendia nada disso. Um adolescente, tão difícil a vida de adolescente, sem conhecer as Escrituras, apesar de ter sido criado na igreja presbiteriana desde 8 anos de idade, mas parecia que eu não entendia nada. Então, me afastei um tempo e complicou tudo isso, né? Eu não entendi o propósito da família, não reconhecia o Deus Criador. Será que existe mesmo esse Deus Criador? E as lutas, né, da minha vida foram na adolescência, as maiores. E até que o Senhor se revela, eu creio, tudo faz sentido, a família faz sentido. Comecei a desejar uma família, me submeter à vontade de Deus, naquilo que não compreendia ou que não concordava. Isso aqui é muito importante, porque mesmo que nós não concordemos, nós devemos nos submeter ao projeto de Deus. Tem coisa que a gente olha e diz, mas eu não queria que fosse assim, mas é o projeto de Deus. Cabe ao homem se sujeitar. Foi isso que eu fiz quando era adolescente. Muita coisa eu não entendia, não concordava, porque tem que ser assim, porque é assim. É assim. Tudo vai ser para o louvor da glória de Deus, tudo fará sentido. Depois que a gente se converte, que a gente vê que é assim, a gente diz, é verdade, valeu a pena se submeter ao Criador. A família tem propósito, a sociedade, a cultura tem que se dobrar diante de Deus e confiar no projeto dele. E confiar que Deus tem razão. A gente quer ensinar a Deus como construir uma família, como construir uma vida, mas não, Deus é o Criador, Ele sabe. E cabe a nós nos submeter. Eu aceito, Senhor. Eu me dobro diante da tua vontade e do teu projeto, que é perfeito, que é perfeito. Criação, queda e redenção. Nós vimos aí, Gênesis 1, 2, 3.
onde tudo começa, né? Perfeito, família perfeita, depois a queda, mas há um Redentor, Cristo Jesus, e há uma consumação, onde tudo na eternidade, a grande família, o grande povo de Deus, será salvo e estará para sempre com o Pai Celestial. É glória de Deus, né? O que é glória de Deus? Às vezes é um termo meio abstrato. A glória de Deus, o que é isso? Como se Deus precisasse da nossa glória, do nosso elogio, para que Ele fosse mais glorioso. Não, Ele já é cheio de glória, o seu caráter, a sua santidade, o seu poder, a glória, a formosura, Ele sempre teve, antes mesmo de criar a família, de criar esse mundo. Nós reconhecemos essa glória. A família, a criação, todas as coisas, o trabalho, a vida que Deus deixou, tudo crescendo, desenvolvendo, isso dá glória a Deus, reconhece a glória de Deus. Tudo aponta para o Criador, essa glória, essa força, esse brilho de Deus que é visto em toda a criação, em especial no homem e mulher, que foram criados em imagem e semelhança do Senhor. Mas toda a criação, ela aponta para Deus. Até mesmo os incrédulos também são imagem e semelhança do Senhor, de forma mais limitada, né? O crente aponta de forma, por causa de Cristo, a maior glória na vida do crente, por causa de Cristo, não por causa de nós mesmos. A glória de Deus é vista perfeitamente em Cristo. Glorificar a Deus, sim, coloquei aqui uma outra observação, né? Como é importante a família glorificar a Deus com os dons que recebeu, com os filhos que tem ou não tem. Como é importante a gente criar nossos filhos. Talvez na terceira semana a gente vá falar mais sobre criação de filhos, não é hoje, mas como é importante a gente ensinar isso a nossos filhos, né? De onde veio a família, como a família deve se submeter ao projeto de Deus. E aqui, nesse exemplo que eu vou dar, eu estava pensando nas profissões de nossos filhos, né? Como devem glorificar a Deus naquilo que fazem. Eu vi essa semana um pouco de uma live que eu me admirei e louvei a Deus com a nossa irmã Naná. Ela já participou de uma programação aqui na igreja, não é? E sempre tem live, muito conhecida, eu acho, pelos irmãos. Como é bonito uma pessoa como Naná, professora universitária, que glorifica a Deus no seu trabalho, que conhece as Escrituras, sabe teologia. E é uma bênção na sociedade, é uma bênção no trabalho dela. E nessa live que eu vi essa semana um pouco, Simone que estava assistindo, havia uma conversa entre Naná e a Cláudia, né, Simone? É a irmã de Heber Campos, uma médica ensinando ali a palavra de Deus. E Naná disse como ela é uma bênção no trabalho dela, os alunos reconhecem. Ela é uma das professoras homenageadas quase toda a turma. Por quê? Porque ela faz com excelência. Crente, conhece a palavra de Deus, testemunha no meio da universidade. Que coisa linda, que coisa linda. Não é preciso nossos filhos todos serem missionários, serem pastores para glorificar a Deus. Não. Aquilo que Deus deu, o dom que eles têm. Eu sempre procurei dizer isso a meus filhos: você pode fazer bolo, faça para a glória de Deus. Você não precisa ir para a universidade, não. Eu dizia isso para os meus filhos: não precisa ir, não. Eu mostro o caminho da universidade porque foi o que eu fui, foi o que Simone foi, mas vocês não precisam ir, não. Vocês precisam glorificar a Deus naquilo que receberam dele. Entenda o chamado do Senhor na vida de vocês e sejam fiéis, e a glória, o caráter de Deus brilhe na vida de vocês de acordo com o dom que vocês têm. Não precisa imitar a nossa vida, não. Nossa vida é nossa vida, nosso chamado é um. Para mim, como foi bom fazer universidade, evangelizar. Para mim, a universidade foi um campo missionário. Como eu vivi intensamente a universidade, evangelizando toda semana com um clubinho bíblico, fazendo culto dentro da universidade, testemunhando para professores e alunos. Esse foi o caminho para mim. Meus filhos podem seguir outro caminho, desde que seja no Senhor, glorificando para a glória de Deus.
Os slides, família, projeto de Deus. Não sei se é melhor apagar, pastor Érico. Será que é melhor? Obrigado, pastor Érico. Vamos dizer juntos, família, projeto de Deus. Vamos lá? Família, projeto de Deus. Olha só, cremos num Deus criador, que ordenou todas as coisas para a sua glória, inclusive a família. Ele nos quer agindo, vivendo em família e sociedade, casando e dando em casamento, ou então no celibato fiel, trabalhando, interagindo com os outros e com Ele em primeiríssimo lugar. Deus se revela na criação e continua a revelar-se na cultura, no mundo. Claro que nós temos que entender bem aqui, não é? Deus se revelou perfeitamente nas Escrituras, no seu Filho Jesus Cristo. Ele se revela na criação e tudo o que Ele fez. Deus se revela de forma perfeita nas Escrituras e em Cristo Jesus. Mas Deus também se revela no trabalho, na sociedade, na família. Tudo isso também reflete a glória de Deus. Deus ordenou todas as coisas para Ele, não é? A família, a sociedade, a economia, as indústrias, o trabalho, trabalhar 6 dias, no 7º descansar, tudo isso Deus já tinha um propósito. Como é importante a gente entender o trabalho como bênção de Deus, o estudo como uma prévia do trabalho. É como eu falei ainda há pouco no meu testemunho, meus irmãos, eu era um adolescente perdido, sem Cristo. Quando eu encontrei Cristo, eu entendi o valor do estudo. Eu comecei a estudar para a glória de Deus. Tudo faz sentido, né? Às vezes eu me perguntava por que Jesus não volta logo e acaba com a sociedade. Ele tem um propósito nessa sociedade ainda. Quando ele terminar o propósito, ele voltará. Mas Deus nos quer trabalhando, nos casando, tendo filhos. Como disse aqui, se alguém não tem o dom do casamento, não tem problema, ninguém é obrigado a casar, mas seja fiel a Deus, glorifique a Deus na sua profissão, na sua vida e no seu chamado. Interagindo, Deus nos fez seres relacionais, interagindo na igreja, na família e na sociedade. A cultura faz parte do projeto inicial de Deus. O que é cultura? Cultura, nesse sentido aqui que estou falando, é tudo que o homem, o nosso jeito de viver e tudo que o homem cria a partir da permissão de Deus. Como, por exemplo, a música, a economia, tantas áreas que o homem criou, mas não criou como Deus criou o mundo. Deus criou o mundo a partir do nada, o homem cria a partir do que Deus deixou. E cria em submissão, cria em louvor. A música, por exemplo. Deus, já é outro assunto. Deus dá-se a conhecer através de tudo que Ele faz. No jardim do Éden, uma realidade cheia de potencialidades. Então, Deus cria o jardim. É como estava falando o professor Felipe Fontes. Deus planta o jardim, essa questão da música, ele deu até um exemplo desse, que eu vou tentar dar agora para vocês. Ali, Adão e Eva, certamente eles tinham sons de uma cachoeira, dos animais, mas eles não tinham instrumentos musicais como nós temos hoje, mas havia potencialidade musical, de instrumentos. Então, Deus manda o homem cultivar, manda o homem desenvolver o jardim. Então, isso é porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos criar, entre aspas, na dependência de Deus, nas potencialidades que Deus deixou nessa terra. Hoje a gente vê a música, não é? Quantos instrumentos, quantos ritmos, mas lá no Éden já havia toda a potencialidade. O homem foi descobrindo, o homem foi encontrando, mas porque Deus deixou as pistas. Porque Deus deixou ali a essência, não é? O homem não cria nada, ele apenas desenvolve em submissão a Deus, isso a música, mas na economia,
né, no dinheiro, nas relações que nós temos de trabalho, tudo isso foi sendo desenvolvido para a glória de Deus e a família também. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, nos criou espirituais, nos criou seres morais, o que é certo, o que é errado, nos fez criativos, não como ele é criador, nós somos apenas criativos por causa dele. Deu criatividade, um borda, um faz um sapato, né, Gleides? O pessoal da fábrica, sempre eu acho legal, eles trabalham cada detalhe, um sapato tão lindo. Lá no Éden, Deus já tinha esse propósito, de ver a sociedade trabalhando e construindo. Deus nos fez criativos, inteligentes, racionais, como a imagem e semelhança de Deus nós somos. De tal forma que nós devemos viver a família através desses princípios. Devemos ter uma base espiritual na nossa família, devemos ter a moralidade, a ética da família, podemos ser criativos na forma de criar nossos filhos, inteligentes e racionais, porque somos imagem e semelhança do Criador, ele nos deu um pouco disso. Jamais como ele é perfeito, nós temos apenas um pouco disso. E vem dele, não vem de nós mesmos. O homem deveria desenvolver e combinar os elementos. E aqui eu coloquei um exemplo do irmão Pedro, lá de Pedra d'Água. Eu gosto muito de conversar com Pedro, né? Um irmão, ele me surpreende muitas vezes com a sabedoria, com as coisas que ele diz da natureza, dos animais. E outro dia ele estava me dizendo, né, como a terra é rica, pastor. Como a terra é rica, tem de tudo, tem a água, tem o ouro, Deus deixou tudo ali. Às vezes a gente está pisando na riqueza e não sabe. Às vezes ele até falou mais ou menos assim, brincando, né? Antes nossos antepassados iam buscar água bem longe, a água estando debaixo dos nossos pés. Então, como Deus deu ao homem essa capacidade, o entendimento, a sabedoria de tirar a água da terra, de tirar os elementos da terra, o ouro, isso, aquilo, o vidro, de tal forma que uma semente, como por exemplo a carrapateira, que eu brincava muito quando era criança, jogavam um no outro, e aquela brincadeira, uma semente daquela, depois de estudada e desenvolvida, dela vem mais de 400 produtos. Plástico, batom, vidro para avião, tudo numa carrapateira. Olha que Deus criador. Que Deus que tinha esse plano, antes de tudo, e a família ali, né, a base de tudo, a base da sociedade. Muitas coisas a gente aprende na família. Quem é Deus? A responsabilidade de ensinar os filhos começa na família. Deus deu também à igreja, mas começa na família. E assim, tudo para a glória de Deus. Tudo para mostrar a grandeza e a beleza do Criador. Deus está se revelando, Deus está mostrando o seu poder. Só quem não vê é o incrédulo, é o rebelde. Mas aquele que se dobra vê Deus a cada dia, a cada instante. Tudo que faz, você faz para a glória de Deus. Se você faz um crochê, você está vendo Deus ali. Que Deus glorioso, que dá um dom. Se você faz uma pintura, que maravilha, as cores Deus criou. Se você está na universidade, olha um microscópio, você fica maravilhado. Que célula, que corpo humano perfeito que Deus criou. Tudo para a glória de Deus. O crente vê assim, o incrédulo não. Acha que está descobrindo as coisas. Eu descobri tal coisa. Que descobriu? Foi Deus que permitiu você ver um pouquinho. Você está achando que você descobriu. Então, o crente, ele vê a glória, a beleza. Que Deus criador. Que Deus tão grande. E nós podemos ver na família e na criação a grandeza, a beleza do Criador em unir um homem e uma mulher. Como é bonito isso, né? Dá a graça de ter filhos a vários casais, nem todos têm, mas como é bonito ali o ser humano participar da criação com Deus. Deus capacita a mulher para o parto, para suportar a dor, coloca órgãos ali que fazem dela uma mãe. Isso é maravilha do Deus Criador. Tudo isso está mostrando, Deus criou tudo bem, perfeito. A família deve funcionar, os filhos em submissão, porque Deus quis assim. Isso mostra a grandeza do Pai que domina todas as coisas, a beleza
a beleza. Como é interessante, irmãos, nós olharmos, né? A anatomia humana. Deus nos criou, homem e mulher, fez diferentes, a sexualidade, tudo isso é glória a Deus, é bênção de Deus. Uma das palavras que nos fazem entender o propósito criador de Deus é o shalom. Quando um judeu falava, né, para o outro, shalom, não era somente paz, era mais do que isso, era o ordenamento de toda a criação, o funcionamento harmônico de todas as coisas, que deve dar glória a Deus. Shalom na família, a família funcionando como Deus quer. Deus nos criou dependentes dele e estabeleceu 3 mandatos. Nós já lemos Gênesis, vimos aí, citei a criação da mulher, e Deus dá 3 mandatos. O primeiro deles é o mandato espiritual. Deus nos fez, homem e mulher, seres espirituais, que têm um relacionamento com Ele mesmo, o Criador. Isso aqui é muito importante, irmãos. Deus nos criou para estar perto dEle. Uma relação, um amor a Deus, uma dependência, uma submissão alegre, uma alegria de pertencer a Deus. Como é bom estar em paz com o Criador de todas as coisas. É o chamado, né, de Adão e de Eva ali. Eles falavam com Deus todo dia. Mesmo depois da queda, Deus promete, Deus fala, Deus repreende eles, mas nunca Deus abandona, Deus continua a falar. Hoje nos fala pela palavra, hoje nos fala por Cristo. Então nós somos chamados, esse é o mandato principal, a nossa comunhão com Deus. Em Cristo Jesus, pela palavra, nós devemos amar a Deus todos os dias, já acordar amando ao Senhor, levando nossa família a amar a Deus. É a coisa principal, antes do trabalho, antes de qualquer coisa, é o mandato espiritual que é restaurado em Cristo Jesus. Nós vivemos, a família, a igreja, a sociedade, antes de tudo, deve ter esse relacionamento com o Criador. Exatamente. Feliz é o homem que teme a Deus. Aí depois fala do trabalho, fala da esposa, dos filhos e no final fala da paz. O shalom. Feliz é quem teme a Deus em primeiro lugar. Esse que teme a Deus vai saber direcionar a família, vai saber colocar o trabalho no seu lugar e ele terá paz na vida. Salmo 128. Então, é um mandato, é a relação pessoal com Deus, fomos criados para o culto. É um mandato fundamental. Isso aqui também é importante, irmão. Nós fomos criados para o culto. Nós nos realizamos, se é que posso usar essa palavra, né? No culto, ao encontro do nosso Criador. É a realização da nossa vida. Depois, se der, eu vou falar um pouco mais os tipos de culto. Mas aqui eu estou falando do relacionamento com Deus. É fundamental, vem antes de todas as coisas. Deus nos criou para amá-lo, para desfrutar dele. Deus é amável. Nós devemos sentir esse amor e viver esse amor. Fomos criados para o culto, nesse sentido, de estar perto do Criador, amar o Criador. O segundo mandato é o mandato social, que Deus deu ali em Gênesis. É o relacionamento com a família. O casamento também é falado ali, a sociedade também vai ser atingida. Primeiro a família, depois a sociedade. É uma relação com o semelhante. E aqui tem o exemplo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a perfeita unidade, sempre. E Deus nos cria seres relacionais. Não é bom que o homem esteja só. Deus cria a mulher, Deus cria a família. Provérbios fala sobre isso, que a solidão não é boa, estar sozinho não é bom. Os casados devem estar juntos, compartilhando a vida, a igreja, a fé,
a criação dos filhos. Os solteiros, ainda solteiros, devem chegar perto de uma família. Até o solteiro tem pai, tem mãe, tem tio. Se não tiver, tem a igreja. Eu não tenho ninguém na vida, mas venha para a igreja é a grande família de Deus. Então, esse mandato de família vem de Deus, não é uma ideia humana. Às vezes a gente vê, né? Vamos destruir a família qualquer jeito. Não, tem um padrão que Deus deixou. E nós temos que nos submeter ao padrão de Deus. E aqui também eu lembro, como falei do meu testemunho, na adolescência eu ficava em dúvida, eu caso ou não caso, isso é verdade ou não é, né? Essas coisas da adolescência, e o casamento é verdade ou não é, foi o homem que inventou, e estão querendo obrigar a gente, a sociedade impõe uma lei, eu ficava pensando nisso, já quando eu era adolescente eu pensava já nisso. Isso foi o homem que criou, para que casamento, para que isso tudo é a sociedade querendo mandar na vida minha, não vou me casar não. Né? Coisa de adolescente rebelde. Eu caso, eu compro uma bicicleta, né, Júnior? Para que casar, é melhor aproveitar a vida do que ter trabalho com a esposa, com os filhos. Oh, como dando trabalho. Esse é o pensamento do adolescente, né? O caso, eu compro uma bicicleta. Gente, Deus nos quer, né? Para aquele que tem o dom do casamento, Deus nos quer assim mesmo, trabalhando pela família, trabalhando para trazer o sustento para dentro de casa, cuidando da esposa, cuidando dos filhos. Deus que quer assim. Deus nos quer, homem e mulher, desenvolvendo o jardim. Depois que eu entendi isso, aí eu digo, eita, Senhor, não pode ser do meu jeito, tem que ser do teu jeito. Aí eu fui me submetendo. Tá bom, Senhor. Eu caso ou não caso? Fico solteiro? Eu acho que eu vou ficar solteiro. Não tem jeito para me casar, não, eu pensava. Não dá jeito para me casar, não, viu? Nenhuma mulher vai me aguentar, não. Né? Eu achava que eu ia ficar solteiro. É melhor ser missionário, solteiro, como Paulo. Eu não queria ser líder de nada. Nem líder da família, nem trabalho. Para que trabalho com família? Muito menos ser pastor, líder de uma igreja, eu nunca pensei isso na minha vida. Aí Deus faz, né? Calma, Flávio, tu vai aprender. Vou te botar para trabalhar na família, para tu ser o líder da tua casa. Vou até te botar para ser pastor. Se ele tivesse me dito isso, eu não acreditava, não. Mas é o adolescente ali, sem entender a família, sem entender o projeto de Deus. Mas eu confiei, eu criei, eu digo, eu aceito, Senhor, a tua vontade. Aí, Senhor, se queres que eu me case, então mostra uma moça. Aí lá vem Simone, deu certo, né? Então, assim, é o homem se submetendo ao projeto de Deus. Não é o que a gente quer, mas é o que Deus quer. E tudo dá certo. Pois é, às vezes a gente pensa isso, né? Não vou nem me casar, não vou nem namorar, e Deus surpreende a gente. Eu quero que você aprenda. Logo pelo diácono da igreja. Pois é, Larissa. Então, é um mandato, é uma ordem, a gente tem que se submeter a Deus, e Deus faz maravilhas na família. Como hoje eu olho para trás, eu digo, como valeu a pena, hoje eu tenho uma família, Deus me botou para cuidar da minha família. Gente, eu trabalho o dia todinho. Eu estava dizendo a Timóteo está escutando? Eu estava ensinando a Timóteo essa semana, né? Timóteo é o dia todinho trabalhando pela família, meu filho. Às vezes eu quero fazer uma coisa aqui, aí a família chama, eu tenho que parar tudo para atender a família. Ai, dá paciência, Senhor. Deus quer a gente assim, isso glorifica a Deus. Às vezes a gente está fazendo uma coisa interessante, eu queria estudar isso aqui, eu queria ver um filme, mas lá vem a família, atrapalha. Ai, Senhor, tem misericórdia. Esse é o meu papel. Isso glorifica a Deus, isso nos faz crescer em santidade, em comunhão com o Senhor. É Deus que, a ideia foi de Deus. O terceiro mandato é o mandato cultural, que inclui o relacionamento com as demais obras da criação na sociedade e também se reflete. É o domínio sobre a criação, que Deus deu ao homem, deu à mulher também. Cultivar o jardim, guardar o jardim,
é um potencial criativo. Como já disse, o desenvolvimento econômico, musical, científico, tudo já estava ali, o trabalho e todas as áreas que Deus deixou para o homem, não é? Trabalhar 6 dias, no 7º descansar, mostrando a espiritualidade, a comunhão com Deus no 7º dia. Nós precisamos parar tudo para ouvir o Criador no 7º dia. O homem para e escuta a Deus. Nós quebramos os 3, irmãos. Nós quebramos os 3, mas Cristo é o restaurador. Cristo que restaura a comunhão com Deus Pai, Cristo que restaura nosso compromisso com a família e Cristo que restaura a cultura também. Porque, meus irmãos, há uma tendência nossa de nos afastarmos da cultura, né? Tudo é mundano, eu não quero saber de cultura nenhuma. Ou nós ficamos alienados, não, eu vou morar lá no sítio, longe de tudo, longe de todos, ou então secularizados, que é aquele crente que acha que tudo está bem, que não tem perigo nenhum, que se esquece que o mundo jaz no maligno. Então, é importante a gente pensar, não é? Qual é a nossa tendência? É se afastar de tudo ou estar no meio de tudo sem cuidado nenhum? É um perigo, as duas coisas são perigosas. Ou a gente dizer, eu não quero saber do mundo jaz no maligno, eu vou me afastar de tudo e de todos. Não é correto. Ou então dizer, eu estou em tudo, eu estou presente em tudo e nada me contamina porque eu sou crente. Não é bem assim. Nós temos que ter uma visão criteriosa, julgar todas as coisas, analisar, ser responsável, seja na música, na economia e em qualquer área que Deus nos permite viver. E Romanos 12 fala lá sobre o culto racional. Então, meus irmãos, nesse contexto de família e de culto, cuidar da família é culto. Olha que coisa linda. Quando um homem, quando uma mulher está ali cuidando da família, isso é um culto para Deus. Quando você se sacrifica para cuidar da sua família, ao invés de estar reclamando, ao invés de estar se estressando, ai meu Deus, que coisa difícil, é difícil cuidar da família. Ao invés de fazer isso, diga, Senhor, eu te dou em louvor, em adoração o meu trabalho. Eu fui criado para isso. É culto. Cuidar da família é culto racional. É um sacrifício vivo, que vivamos para a glória de Deus. No comer, no beber, no vestir, no cuidar da família, é um tipo de culto. Nós temos o culto público, como nós temos aos domingos aqui, mas todo dia tem o culto nosso individual, seja na nossa devocional, seja lendo as Escrituras, orando. E quando cuidamos da família, é um tipo de culto também. Tem um culto doméstico, aquele sacrifício, Senhor, é para Ti. É para Ti que eu me levanto e trabalho, é para Ti que eu cuido do meu filho, que eu cuido da minha filha. Sejas adorado, Senhor. Recebe como adoração, recebe como louvor e ações de graças, porque a tendência da gente é reclamar, se cansar, é deixar e sair de perto. É tão trabalhoso às vezes que a vontade que tem é largar a família, largar os filhos, eu não aguento mais. Mas quando a gente vê, é culto, é para Ti, Senhor. Me dá sabedoria para conduzir a minha família. Tem um verso aqui em Timóteo, 1 Timóteo 5,8, que diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meus irmãos, eu não quero me demorar muito, mas quando eu leio isso aqui, é muita responsabilidade. Nós temos que evitar uma familiolatria, não é? Não podemos também idolatrar a família. Não, ela tem o seu lugar importante, mas Deus é maior do que a família. Agora, isso não nos isenta de honrar pai e mãe, de cuidar dos mais velhos, de nos sacrificar pela nossa família. E diz aqui que quem não faz isso é pior do que os incrédulos. Eu não preciso falar muito, mas os irmãos têm acompanhado, né? A minha prima, Luzimar, que apareceu depois de uns anos afastada da família um pouco, apareceu agora enferma. Meus irmãos, como eu tenho me dedicado para cuidar dela. Ela tem 63 anos, vai fazer 64.
Se não for a gente que cuide dela, né? Ela é prima de Gil, prima minha, então os primos ali estão unidos cuidando dela. Que trabalho vocês não imaginam? A gente não sabe o que vai ser, se ela vai ficar boa, não vai, como vai ser o futuro, onde ela vai morar. Se a família não cuidar, se eu como pastor e os outros primos, se a gente não cuidar dela, quem vai cuidar? Dá trabalho que vocês não imaginam. Dá trabalho. Agora, nessa semana da cirurgia, foi tão difícil, e sangra, e dói, e não sei o que, e não sei o que lá, e dinheiro, e é caro, e tal. Teve um momento no hospital, quase eu digo uma besteira, e eu não disse, louvado seja Deus. Foi tão difícil, eu fiquei com ela no hospital o dia quase todo, no outro dia, e lá na ala feminina, só tinha eu de homem. Só tinha eu de homem, eu lá, cuidando dela. Eu me cansei tanto, teve uma hora, e ela estressada e aperreada, eu ainda tive vontade de dizer, eu não vou mais cuidar de tu não, viu? Eu tive vontade de dizer, tão grande foi o trabalho, que eu ainda pensei em dizer isso. Depois eu digo, ainda bem que eu não disse, a pobre doente, aperreada, e eu ia dizer uma loucura dessa. Mas a vontade foi grande, me aperreou tanto, e o sangue não parava, e não sei o quê, quase que eu dizia, não, vou sair de perto de tu, que tu dá trabalho demais. Mas não pode, a Bíblia diz que a gente não cuida, somos piores do que os incrédulos. Então, Deus nos ajude, né? Deus está no controle, até mesmo em coisas difíceis que aparecem em nossas famílias, muitas vezes. Mas tudo será para o louvor e glória do Senhor. Quem sabe a salvação dela, não é? Quem sabe ela será salva. Estou pregando o Evangelho, quase todo dia eu prego para ela. E eu não sei o propósito de Deus, mas talvez seja de salvá-la. Então, quem não cuida da família é pior do que os incrédulos, isso é muito forte, né? Quantos filhos abandonam os pais, idosos, não cuidam, porque dá trabalho, irmãos, cuidar de criança dá trabalho. Cuidar da família, seja qual for a idade, requer sacrifício, suor do rosto. Sim, há um aspecto ainda que eu quero dizer, eu até falei, quando os pais sozinhos têm que criar filhos sozinhos, é difícil, é outro aspecto da família. Estudamos isso em Pedra d'Água, numa lição, né? Às vezes homens, mulheres, ou por morte do cônjuge, ou por separação, ou por qualquer outro contexto, mas que são crentes e vão ser fiéis a Deus e vão criar os filhos. Agora, a tendência desses pais, muitas vezes, é ficar frouxo demais, porque às vezes não tem tempo, né? Trabalha o dia todinho, quando chega, aí tudo que o filho pede, dá, aí cria um filho mimado. Cuidado, os pais sozinhos, para não cair nessa armadilha. Não, mesmo sozinho, Deus vai dar força junto com a igreja, discipline, ensine a verdade, não minta para o filho, diga se houve alguma luta na vida, diga a verdade, se errou, diga a verdade, que os filhos vão entender. Não adianta mentir, não, é dizer, aconteceu isso, vamos juntos, o Evangelho está aqui para nos ajudar, e não ficar aquele pai, né, permissivo, ou então o contrário, um pai, uma mãe bravo demais, que não deixa o filho fazer nada porque vai se perder, porque aconteceu isso comigo, vai acontecer, é outro extremo. Não, quem cuida é Deus. A lição, ela diz lá no Salmo 32:8, que a promessa de Deus de instruir os seus filhos. É Deus que converte nossos filhos, é Deus que cuida. Então a gente tem que ter essa confiança, a gente faz nossa parte, mas é Deus que dá o crescimento. E a promessa de Deus a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, o plano de Deus já incluía as famílias, as nações. Abraão, olha para as estrelas do céu, a areia do mar, assim a descendência. Nós somos descendentes de Abraão, somos a igreja, Cristo, ali. Em Cristo se cumpre essa promessa, não mais só para uma nação, os judeus, mas todas as nações são chamadas ao arrependimento, a serem famílias de Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Esse é um pré-anúncio do Evangelho, Cristo, em Cristo, a separação que
o muro que separava judeus das outras nações foi quebrado. Todos são chamados a uma só família, a família da fé, a família da aliança, é uma só, desde o Antigo Testamento até o Novo, a família da aliança, o povo de Deus, a igreja. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. E a hora já se avança, não vou demorar muito, vou tentar dar uma acelerada. Aqui tem o exemplo, né, de Jesus, quando a família dele chegou ali, pelo contexto, é como se ele estivesse preocupado. Jesus, será que é isso que está acontecendo? Ele curando pessoas, pregando, pessoas dizendo que Jesus estava com demônio, o que é isso, quem era Jesus? Aí a família de Jesus se preocupa, como quem diz, o que é que está acontecendo com Jesus? Aí vão lá, como quem diz, saber. Aí em Marcos nós vemos isso, né? Que Jesus diz algo muito duro, não para ofender sua família, mas para colocar as coisas no lugar correto. Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Né? São todos aqueles que lhe obedecem. Então Jesus estava mostrando que o reino de Deus é maior do que a família sanguínea. Foi forte isso que ele falou. Ele não desprezou a sua família, mas ele estava ali mostrando que ele veio como Salvador. Era maior o compromisso dele com o Pai do que com a sua família terrena. Ele não desprezou sua família, tanto é que ele cuidou de Maria até na crucificação. Ele disse, não é, a João que cuidasse dela: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ele sofrendo, ele ainda cuidou da mãe dele. Mas aqui nessa hora é diferente, o reino de Deus é maior do que o seu compromisso ali com a família terrena, que ele sempre honrou, que ele sempre obedeceu, mas nessa hora ele coloca as coisas no lugar, mostrando que primeiro ele obedece aos céus do que à ordem terrena. Assim, em Efésios, em João e em Pedro, nós temos textos que mostram a importância da igreja, a nossa grande família. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é chamada de família de Deus, somos irmãos. E são privilégios da igreja, o Espírito derramado sobre cada filho adotado, nós somos selados pelo Espírito Santo. A comunhão com Cristo, nós somos adotados nele, somos todos irmãos. E também é um antegozo do céu. A igreja é um pouquinho do que vai ser o céu. Quando provamos do poder do Espírito, é um pouquinho Deus demonstrando daquilo que vai ser na grande família eterna. E tem um comentário aqui da Bíblia de Genebra que eu coloquei aqui para a gente entender. A chegada do reino de Deus muda os relacionamentos humanos. Os que se opõem ao seu progresso, quer sejam mães e irmãos, devem ser deixados, entre aspas, né? Os que estão no reino se tornam nossos amigos mais íntimos, mais próximos e mais queridos que quaisquer outros. Vejam só, por isso que tem gente que se converte, às vezes a família não aceita, e às vezes é na igreja que essas pessoas encontram apoio, irmãos. Agora temos que ter cuidado, né? Tem pessoas que dizem: então eu vou deixar pai, mãe, por tudo e vou seguir. Não é assim. Nós temos que obedecer a Cristo, ao reino em primeiro lugar. Quem não deixa pai e mãe não é digno de ser discípulo do Senhor. Agora, isso não quer dizer que nós vamos deixar a nossa responsabilidade de cuidar, de amar a família, de honrar os pais. Isso aí é outra coisa. Devemos ser bem cuidadosos nisso aqui. No entanto, a prioridade é Deus na nossa vida. E a família tem o seu lugar, mas é uma autoridade limitada. A autoridade maior é de Deus na nossa vida. Nem por isso ninguém vai abandonar e deixar a sua família. Não vou ler, apenas o texto de Efésios mostra aí o papel das mulheres no casamento, o papel do marido. Os homens devem ser os líderes, as mulheres devem se sujeitar aos maridos. Também em Efésios vai falar o papel dos filhos. O homem deve amar a esposa de forma sacrificial e a mulher deve respeitar o seu marido. Eu finalizo com esses exemplos aqui que trouxe de forma simples.
Primeiramente, pai sozinho, já falei, não é? É uma lição do Jaime Kemp. Quem tiver interesse, me procure o pastor Érico, a gente tem essa revista para pais sozinhos. Uma lição apenas do Jaime Kemp. Criação de filhos é apenas uma sugestão. Os irmãos que estão passando problemas com criação de filhos, um dos grandes conselheiros da nossa geração é o pastor Ted Tripp. Ele aconselha desde o berço até a adolescência. Tem muitos vídeos na internet, vale a pena escutar, muita coisa boa para pais de adolescentes. Livro, material importante. Gravem esse nome aí, é o Ted Tripp. Me abençoa muito. Ele que já é pastor, tem filhos e netos, ele hoje vive dedicado ao aconselhamento, ao ministério de palestras, muito focado na família, criação de filhos. Quem estiver passando por problemas na criação de filhos, é uma boa dica. E quem não está, né, irmãos? E quem não está? Quem é pai, todos nós precisamos. Quem é pai e mãe, nunca deixamos de precisar. Sempre é desafio. Cada nova fase, novos desafios. Uma dica aqui: converse com seu filho. Converse com seu filho. Pai e mãe. Eu vi isso, foi Cassandra, viu? Que postou essa semana. E eu coloquei aqui, Cassandra. Converse com seu filho. Isso é tão importante e difícil. Às vezes a gente quer ser invasivo demais e a gente tem que saber a hora certa de conversar, ou então negligente demais. Não conversa, deixa tudo ali eles resolverem sozinhos. Então devemos pedir a Deus sabedoria, a hora certa de confrontar, de questionar, de conversar com nossos filhos da forma moderada. Há muitos problemas com essa questão de conversar com os filhos, porque às vezes a gente quer impor, quer gritar. Não é bem assim, é ouvir, é dialogar, é manter a autoridade, mas é com sabedoria, pela palavra, para a glória de Deus. Nós não podemos fugir do diálogo com a família e nem com o filho. Sim, eu trouxe apenas alguns livros, né? Homens aconselhando homens, né, Betânia? Depois eu quero te mostrar esse livro, não sei se você já conhece. A gente está pensando em criar um grupo de homens aqui na igreja. Não sei se vai dar certo, né? Vai, né, mano? Assim, até que enfim, né? Se Deus quiser, esteja em oração ao PH, ai meu Deus, ao PH, que a gente ainda não conseguiu, né? Já tem SAF, não tem um PH. Quem sabe começa, né? Não sei. Então, é um livro, meus irmãos, Homens Aconselhando Homens. Não quer dizer que vai ser esse, é apenas uma sugestão. E tem assuntos aqui maravilhosos. A esperança para homens aflitos, homem e o sentido da vida, como desenvolver discernimento para aconselhar homens, homens e a depressão, quando o homem fica irado, lidando com os extremos emocionais, vivendo com os sofrimentos físicos intensos, o contentamento para homens, o papel do marido de deixar e unir-se, o papel do pai na vida dos filhos pequenos, o papel do pai na vida dos filhos adultos e avós piedosos. Olha, muita coisa para os homens, viu? Muita coisa boa. Quem sabe a gente consegue. Não é certeza não, viu, irmã? Não é certeza não, é só uma ideia. Orem por isso. Vamos orar, né? Vamos orar. Esse outro livro, sim, também tem Mulheres Aconselhando Mulheres, que já tem sido trabalhado com algumas irmãs da igreja. Também tem um discipulado de casais, que nós estamos pensando em voltar, também não é certeza. Vamos pensar. E tem esse livro aqui, Deus, Casamento e Família. Muita coisa boa também para os casais. Tem esse outro que Simone ganhou agora, há poucos dias. Ela ganhou, acho que foi da SAF, ela foi preletora, Federação da SAF. Ela foi preletora lá e ganhou esse livro da família, há uns dias atrás. Lá, Família e Casamento. Fundamentos, desafios e estudo bíblico, teológico, práticos para líderes, conselheiros e casais. E aqui, irmãos, eu me lembro também que é um desafio da gente
formar na nossa igreja, também não estamos prometendo nada, é só uma ideia, mas é um desejo. Formar na nossa igreja uma equipe de conselheiros. Há igrejas que estão tentando fazer isso, não é fácil. Um pastor que recentemente eu estudei com ele, no André Jump, o mês passado ou retrasado, a disciplina sobre aconselhamento bíblico. Ele estuda isso, é professor, estuda de forma acadêmica, é pastor também. E ele diz que na igreja dele, eles estão tentando formar esse grupo. Veja que um pastor desse não consegue, porque é difícil formar conselheiros, pessoas que tenham tempo, pessoas que estudem, né? Homens preparados para aconselhar outros homens, mulheres preparadas para aconselhar outras mulheres. Não que só aconselhe homens ou mulheres, mas tem esse foco também. Como a gente precisa da nossa igreja, não é, de ter lá na igreja deles, parece que eles vão fazer um treinamento com 20 pessoas. E ele disse que dessas 20, talvez não fique 10. Eu acho que ele disse, se ficar 3 ainda é bom. Porque as pessoas às vezes não têm o compromisso de ter tempo para o aconselhamento, de ler, de se preparar. Todos nós podemos aconselhar, mas tem pessoas que têm um ministério de aconselhamento. Toda igreja pode aconselhar uns aos outros, mas tem gente que se dedica mais. E eu oro a Deus que surjam essas pessoas aqui da nossa igreja, conselheiros e conselheiras. Sim, tem um livro também, Sexo Não é Problema, Lascívia Sim, da cultura cristã. Deus nos criou seres sexuais, não há problema nisso, é bênção de Deus. Agora, a lascívia é o pecado e devemos nos afastar do pecado. Sexo não é problema, é bênção de Deus. Inclusive, devemos ensinar isso a nossos filhos. Como já disse, aconselhamento bíblico, né? A clínica de aconselhamento bíblico, foi isso que eu falei agora há pouco. E, em último lugar, o amor sacrificial deve ser vivido na família, como Cristo amou a igreja. O Senhor Jesus nos dá o exemplo, ele se tornou servo, se tornou obediente, lavou os pés dos discípulos. A família deve viver nesse contexto de amor sacrificial. Meus irmãos, finalizemos.